Num jogo válido por 6 pontos, acabamos ficando com 1. Sim, o Atlético empata em 2-2 com o Operário, meu povo, lá no Germano Krieger. Poderia ser uma excelente notícia, né? Mas, infelizmente, o rubro-negro foi até Ponta Grossa e não conseguiu o resultado. Meu povo brasileiro, acho que a temporada de gripe chegou no apresentador. Um bom resultado. Vocês viram que eu tô com essa cara de misto de gripe com cansado, que a gente tá no remédio, né? Mas, de fato, a temporada de, de gripe de meio de ano conseguiu pegar antes das nossas vitórias. Não é a pior fase dentro do ano, infelizmente. Porque teve ali a fase ali com o Barbieri que foi tenebrosa, mas ainda assim tá longe do ideal. Ainda assim um time que tá fazendo ali seu meio de tabela dentro da Série B, mas para subir precisa melhorar muito. E com isso, eu vou somar duas partes durante o jogo e sempre aquela análise pós-jogo que a gente faz um pouquinho das entrevistas coletivas, que teve uma parte bem interessante que o Odair Helman soltou ali. Mas, começo de jogo, o Atlético sempre fazendo aquele estilo. Pressão, jogo denso, jogo combativo do Atlético e consegue abrir o placar com o Luiz Fernando. Depois dos 15 minutos, a gente sabe o Atlético desmonta, o Atlético fecha a casinha, o Atlético relaxa psicologicamente. Tomou o gol de empate, como o gol da virada do Operário. Até a bola desviada ali, ninguém teve culpa. Na jogada outra um pouquinho mais justificável, né? Mas ainda assim, um ponto negativo falar que o Esquivel faz uma jogada toda atrapalhada e acaba falhando. Mas como o próprio Odair falou, é um bom jogador. A gente sabe que tava tentando ali acertar. Então, é o tipo de caso que nos irrita muito, nos incomoda muito. É um jogador que a gente esperou tanto o retorno dele como titular, mas é uma cagada que custa caro ao longo do jogo. Mas, de certa forma, a gente sabe que mesmo o Esquivel errando, ele ainda é muito superior ao Fernando. Então, meio que a gente tem um titular que às vezes falha, mas ainda assim é um titular. O Atlético, na segunda etapa, consegue empatar o jogo com uma jogada de cabeça do Juliano, até uma dinâmica interessante que quem dá assistência é o Zapelli. Então a gente viu dois meias armadores, um Atlético mais criativo na segunda etapa e fazendo mais o jogo. Mas, aí o ponto principal da partida para mim. Fran Sérgio é expulso, o Atlético joga com um a mais e não consegue apertar o gatilho. Gente, foi com 65 minutos ali para 90. Putz, a gente tinha ainda no mínimo 20, 25 minutos de jogo para tentar fazer alguma coisa, para tentar aproveitar o espaço, para tentar aproveitar as oportunidades, além de criar. E o Atlético não conseguiu. Isso que mais me incomoda, de que você tinha a faca e o queijo na mão para fazer a virada, fazer o 3-2 e sair do Germano Krieger com moral, com mais uma vitória seguida e terminar a rodada ali num sétimo lugar, que ainda é muito distante daquilo que a gente quer, mas anima, mas dá uma engajada. E isso se conecta muito com a entrevista pós-jogo, que perguntado ao Odair questão de reforço, ele deixou muito claro que sim, o time precisa de reforços, mas ele falou que vem sendo muito difícil. E a razão disso tudo, até curiosa, né, é que simplesmente muitos atletas não querem vir pela situação que o Atlético está de Série B, de meio de tabela. Alguns empresários vêm barrando. Aí a gente entende que, sim, a busca por jogadores está complicada. Vamos lá, separa em partes. Acho que não dá pra gente cair totalmente nessa conversa de que fizeram de tudo e não conseguiram, porque eu acho que o Atlético demonstrou ao longo da temporada ter um departamento de futebol extremamente confuso, atrapalhado e que poucas vezes foi efetivo no mercado. Então, é aquela história. Dá pra gente dar agora um desconto em alguns pontos, mas ainda assim é necessário dizer que o trabalho é muito aquém. As dezenas de reformulações, a gente vê praticamente uma reformulação de departamento de futebol por mês, praticamente.
mudança de diretor de mercado, mudança de diretor de futebol, e tanto que com a última leva de demissões, quem está cuidando das contratações é o próprio presidente, Marcelo Petralha. Então, meio que cria essa situação confusa de que quer um profissional ao mesmo tempo que quando o profissional trabalha, ou ele não consegue o resultado porque o clube não está colaborando, ou o salário não fecha, ou simplesmente ele acaba saindo porque não consegue fazer com o orçamento de um Uno nascer uma Ferrari. Então, aí acaba o Petralha barra petralismo dizendo: eu disse para você que não era para contratar gente de fora, vamos centralizar de novo. Então, é um clube que até para buscar nomes no mercado acaba voltando sempre para a mesma centralização, para a mesma visão de que tudo precisa ser dentro daquela mesma caixinha. Então, isso é complicado. Vou ser bem sincero com vocês, eu espero surpresas nessa curta janela ali, que é a janela Super Mundial, que vai estar aberta para todo mundo. Assim, vou ser bem sincero com vocês, eu espero um milagre. Espero que no mínimo, sei lá, venha 2 jogadores, ou, sei lá, a gente tenha, sei lá, uma saída importante, junto com uma chegada. Imagino até a questão do Thiago Heleno, que está se comentando, de alguns clubes que querem ele. Não sei. Eu tô, ao mesmo tempo que eu tenho esperança de que pode vir alguma coisa que sacuda o elenco, traga alguma novidade, eu não tô confiante que virá. A gente é torcedor, a gente confia muito de que em algum momento vai virar a chave, o Atlético vai engrenar na temporada, mas ao mesmo tempo que eu confio que o Odair pode ser o técnico, mesmo que seja algo muito só pro ano, não pensando em contrato longo, mas que consiga tirar a gente dessa sequência, eu não vejo ele fazendo o milagre com o elenco que a gente tem. E falo especialmente de elenco. 11 inicial, acho que o 11 inicial é bem ok. Acho que dá pra brigar na cabeça. O problema é quando acontecem as substituições. Muitas vezes você tem ali um nível que abaixa muito, um nível que começa a virar sofrível. E até para algumas posições que, como a zaga que não tem nem titular nem reserva bem consolidado. Então, o Atlético tem que se mover, tem que acordar para tentar fazer um time competitivo, mas confiar. Não confio muito, vou ser bem honesto com vocês. Continuar torcendo, continuar engajando e esperando um milagre de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para vocês, eu apoio, sim, o trabalho do Odair, acho que ele é um bom técnico há muito tempo que eu sou fã dos trabalhos do Odair, realmente falo que gostaria de ver ele no Atlético. Também isso não invalida a minha visão de que o Atlético tem um problema muito grande na sua estrutura como um todo. O fim de uma era, fim da era Petralha e da sua forma de trabalhar o futebol, desse centralismo, desse foco excessivo, a gente percebeu pelo mesmo empresário, porque praticamente ele intermediou quase todos os negócios que o Atlético fez na temporada, ou nas últimas 2 temporadas ali, passaram muito pelo mesmo empresário. Então, ou o Atlético começa essa organização de um novo estilo, de um novo formato, ou eu vejo 2 cenários muito preocupantes. Ou o Atlético vai virar o Vasco, ao ponto de que vai ficar naquele euriquismo do tipo, só ele vai tirar a gente, vai demorar muito para se organizar e voltar a ser um time competitivo, ou o Atlético vai no caminho do nosso rival, que vai abrir mão do que tem só baseado em promessa milagrosa, de trazer pessoas que fazem milagres. Aí começa um duelo para ver quem promete mais, quem faz milagre maior, porque se a gente for olhar, 777 e Tricorp são irmãs das promessas, né? E irmãs da ausência de resultados, né? Então, acho que ao mesmo tempo que a gente, como torcedor, tem que cobrar mudanças, apoiar para que os atletas tenham melhores resultados, mostrar para eles o apoio da arena, que a gente consegue fazer jogo virar dentro da arena,
também cobrar uma mudança e uma mudança com estrutura, para que venham quadros, pessoas inteligentes, pessoas com conhecimento, pessoas com vivência, pessoas que saibam, acima de tudo, gerir pessoas e processos. Que não pode ser botar quem faz a melhor promessa. Porque se prometer algo é critério único e exclusivo, nós chamamos algum político e vamos botar ele de presidente do clube. Porque se é para tudo basear em promessas, né? Então a gente precisa de algo forte, algo que faça sentido, e é um processo longo, mas a gente precisa fazer isso para não correr o risco da gente, em 2026, 2027, 2028, 2029, tá voltando nessa mesma conversa. Meu medo maior como torcedor é ou que o Atlético vire o rival, ou vire o outro rival, que ficou 10 anos dentro de uma Série B, só cada vez deslapidando patrimônio, se atrapalhando e não gerando nada, ao ponto que um clube que tinha potencial para ser um dos maiores do país se apequenou brutalmente. E se a gente não acordar, daqui a 10, 15 anos a gente vai estar falando isso. Então, me chamem de alarmista, me chamem de doido ou o que for. Mas acho que a gente, como atleticano, tem que confiar muito de que a gente precisa fazer o clube passar por essa fase o mais rápido possível e voltar a ser forte, mas ao mesmo tempo de entender nosso papel nesse processo todo. Não é porque ele está muito tempo no poder que ele é eterno, e não é porque ele está muito tempo no poder que a gente não pode igualar as coisas. A gente não pode falar, ei, o torcedor também tem que ter voz. Eu acho que esse é o momento da gente ter voz para apoiar o elenco, para cobrar por melhorias, para dar suporte pro treinador e também cobrar a gestão. A gente, é aquela história, a gente tem que ter a visão que nós vamos apoiar o clube para subir, por bem ou por mal. Querendo, quem tiver lá querendo ou não, dedicando ou não, vai subir, e é isso que a gente tem que ter em mente, porque quando a gente se a gente entrar na seara do, estamos fazendo o possível, então, fazer o quê? Nós estamos entregando o que dá, se der para subir muito que bem, a gente apequenou, a gente já voltou a ser, a gente estava no mesmo nível do rival que tanto a gente sacaneia, dizendo que é pequeno, é irrelevante, que a gente deixou de ser rival, e a gente vai estar se igualando àqueles que a gente sempre zoou de pequeno. Então, abre o olho, galera. Até mais.